abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2 e versículos 18 em diante. Aleluias. Apocalipse capítulo 2 e versículo 18 em diante. A mensagem dessa noite, irmãos, vamos falar sobre a era de Tiatira, amém? Aleluia. Já falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo e hoje nós estaremos falando sobre a quarta era da igreja, amém? Aleluias. Tiatira. Aleluias, Jesus. Amém? Está escrito assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas se eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Jesus amado, oramos neste momento, meu Deus, que o Senhor venha estar presente conosco nesse momento, ó Deus. Pai amado, mais uma vez estaremos estudando, ó Pai amado, as eras da igreja. E pedimos, meu Senhor, que o Senhor venha trazer, Pai amado, através do Teu Espírito Santo, ó Pai amado, conhecimento, ó Pai amado, para que possamos estar firmados em Tua palavra, meu Pai. Nos ajude, Senhor amado, neste momento. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Aleluias. Pois bem, irmãos, Tiatira significa fêmea dominante e sacrifício contínuo. Essa era se inicia por volta de 540 depois de Cristo e termina por volta de 1520 depois de Cristo. Essa cidade, a cidade em si, a cidade histórica, ela era uma das cidades menos importantes da região. Ela não era uma cidade tão importante politicamente, né? Em questão de política, ela não era tão importante. Porém, ela era uma cidade muito importante na questão de indústrias, né? Industrialmente, ela era uma cidade muito importante, pois nela havia muitos trabalhadores, né? Na área de metais, de bronze, tinturas, principalmente em púrpura, que era a quem Lídia, a primeira cristã convertida na história da igreja, ela era de Tiatira e também trabalhava com púrpura. E essa cidade, ela tinha várias guildas, né, que seriam como se fosse o sindicato de trabalhadores. E esses sindicatos, eles tinham como se fossem padroeiros de determinados ídolos. Ou, por exemplo, né, vamos supor, falando da nossa realidade aqui, tem trabalhadores da pesca, tem trabalhadores da metalúrgica, tem trabalhadores de vários ramos, os professores, e aí, digamos que
entre aqueles que trabalhavam com pesca, eles tinham o seu padroeiro, o seu ídolo. Quem trabalhava na educação tinha também o seu ídolo. Quem trabalhava no comércio tinha o seu ídolo. Na metalúrgica tinha o seu ídolo. Vocês estão entendendo? Então, cada guilda que tinha era um sindicato e tinha o seu padroeiro, tinha o seu Deus protetor, né? O seu ídolo protetor. E esses sindicatos, eles realizavam banquetes, e nesses banquetes havia imoralidade, nesses banquetes havia carne que era sacrificada aos ídolos, como também havia discriminação com quem não adorava esses ídolos. Ou seja, se você não adorasse os ídolos desses sindicatos, você não podia fazer parte desses sindicatos. Você não podia trabalhar nesse comércio, nessas feiras que eram realizadas por meio dos sindicatos. Então os cristãos que viviam nessa cidade, eles eram colocados de lado, eles não podiam trabalhar nesses ramos que haviam nesses sindicatos. Eles não podiam participar disso, porque eles não participavam da idolatria, eles não participavam dessas imoralidades. Amém? Ainda sobre essa cidade, né, as arqueologias mostram que há inscrições, né, nas arqueologias de que havia nessa cidade tecelãs sacerdotisas, né? A Bíblia fala sobre Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então havia tecelãs sacerdotisas, médicas profetisas, diaconisas pagãs, né, que enfatizam como que nessa cidade havia a influência da mulher em si, amém? Lembrando que o nome desta era, Tiatira, remete à fêmea dominante, né? Então a presença da mulher, né, em todos os aspectos, tanto cultural, quanto no comércio, quanto na idolatria, a mulher sempre esteve presente. Jesus, quando ele fala com esta era da igreja, ele se apresenta como os olhos de fogo, e também como seus pés como latão reluzente. O Filho de Deus que tem os seus olhos como chamas de fogo e seus pés como latão reluzente. De início, né, quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre pureza, sobre a purificação. Se na era anterior Jesus ele apresenta como aquele que tinha espada de fogo que saía da sua boca, que era para cortar o pecado, para cortar todo o ramo de doutrina errada que havia naquele lugar, porque a verdadeira vinha, ela expulsava isso. A verdadeira vinha sempre tratou de estar com a pureza da palavra de Deus. Então Jesus, nesta era, ele se apresenta como aquele que tem o fogo nos seus olhos. Agora não era aqueles meigos olhos de misericórdia. Aqui são os olhos de juízo, de justiça. E quando Jesus ele fala sobre os bronzes, também fala da pureza da palavra, em contraste com a impureza da idolatria que havia naquela cidade. Amém? Amém. Jesus ele está falando sobre exatamente no ramo daquela cidade. Havia metalúrgicos, havia pessoas que trabalhavam com bronze, e eles sabiam como que precisava ter pureza naquilo que eles trabalhavam, como era necessário que o metal ele passasse pelo fogo para fazer as espadas, para fazer as panelas, como aquilo precisava ser passado pelo fogo para ganhar resistência, como também para que pudesse ter pureza. Jesus ele está falando com um povo que entendia o que era trabalhar com metal, trabalhar com bronze, o que era passar pelo fogo. Amém? Jesus ele ainda fala sobre as autoridades, sobre as nações. Essa cidade em si de Tiatira, ela era conhecida como a guardiã defensiva daquela região, ou seja, naquela região havia um posto militar. E então é o seguinte, caso viesse alguns inimigos que viessem para invadir aquela cidade, ela era um posto militar defensivo. Jesus ele estava falando sobre coisas corriqueiras daquela cultura. Ainda sobre a cidade havia um templo para Apolo Tirinaios. Não sei se eu estou falando correto, mas esse Deus, né, esse ídolo Apolo, na era anterior nós falamos que ele era Nimrod, amém? Amém, irmãos? Amém. Ele era Nimrod, ou seja, ele é filho de Zeus. E Apolo em si, ele era conhecido também como o Deus Sol, né, como aquele que iluminava. Jesus, ele fala sobre aquele que permanecer firme, aquele que lutar. Amém.
Jesus disse, assim como eu recebi de meu Pai, lhes darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Jesus estava falando, ou seja, se Apolo é o Deus Sol, eu vou trazer para vocês a estrela da manhã. Porque o que a estrela da manhã é? A estrela da manhã é a primeira que brilha antes que o sol venha. A estrela da manhã é o que nós conhecemos como a estrela, o planeta Vênus. Amém? O que também faz um contraste com a deusa de Tiatira, que era a Vênus, ou Astarte. Então, Jesus está falando o seguinte, olha, se vocês permanecerem firmes, se vocês lutarem, se vocês não abrirem mão da minha palavra, eu vou dar para vocês a estrela da manhã, que ela sim trará o sol da justiça sobre as suas vidas. Amém? A estrela da manhã sempre anuncia um novo dia. A estrela da manhã sempre anuncia um novo amanhecer. Jesus, irmãos, Jesus inclusive ele fala sobre os judeus. Se não me engano, João capítulo 8, ele estava pregando para um grupo de judeus que criam nele. A Bíblia enfatiza isso ainda. Um grupo de judeus que criam neles. Mas Jesus disse, se vocês crerem em mim, continuarem crendo em mim, guardarem a minha palavra e perseverarem, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Haverão lutas, mas a promessa é para aquele que persevera até o fim. Passa por dificuldades, mas que persevera em meio às lutas. Ainda nessa cidade havia rios ao redor dessa cidade, que havia muitas sanguessugas. E sanguessugas sempre fala e retrata aquilo que está ali para sugar de você a sua fé, para sugar de você a vitalidade espiritual, para tirar de você as suas forças. Amém? Entrando sobre a era já, né? Havia muitos homens, irmãos, que se destacam pela virtude do Espírito Santo na vida deles, pela dedicação a Deus. Entre eles, São Patrício. São Patrício, ele era sobrinho de Martim de Tours, mensageiro da era anterior. Ele era sobrinho, filho da irmã de Martim. E certa vez, ele estava brincando à praia à beira-mar, e vieram os piratas, tomaram ele e as suas irmãs, e eles tomaram ele e venderam ele e suas irmãs. Acerca das irmãs dele, ninguém sabe o que aconteceu com elas. Mas acerca de São Patrício, ele foi vendido para um homem que cuidava de porcos. E São Patrício, então ele tinha que cuidar e criar, né, cães para pastorear aqueles porcos. Então seus cães eles eram tão bem treinados que vinham pessoas de várias regiões para comprar os cães que ele comprava, que ele criava, né, que ele treinava. Certa feita ele treinou seus cães para que eles deitassem sobre ele. Ele já imaginando para fugir daquele lugar e voltar para as casas para seus pais, né? Então ele treina eles. Certa vez veio um grande mercador para comprar os cães, né, dele, e ele manda o líder da matilha de cães fugir para um lado para que eles queriam comprar, né? O mercador ele vai atrás daquele cão, ele entra dentro daquele barco e se esconde, ele assobia e com uma ordem para que aqueles cães viessem e deitassem sobre ele. O mercador volta, não encontrando São Patrício, ele entra no navio e vai para a beira-mar, né, para mar adentro, né? Quando ele chega Patrício, ele sente que já estão no meio do mar, que ele já não podia mais voltar. Então ele assovia novamente para que os cães comecem a fazer uma bagunça no meio do navio, né? Então ele diz, olha, se você não me deixar na casa de meus pais, me enterrar firme, os cachorros vão continuar fazendo bagunça aqui no barco e nós vamos tomar o barco à força. O dono daquele navio, ele era cristão, né? E ele diz, conhecendo a história de Patrício, então ele leva ele, aceita de bom grado levar ele até a terra dos seus pais. São Patrício, né? Então ele pastoreia, ele se torna um pregador na Irlanda,
E seu ministério foi tão intenso naquela região, foi tão poderoso naquela região, que ele não somente conquistou aldeias, pagãos para Cristo naquela região, quanto também o seu ministério afetou toda a Irlanda, a Escócia, o norte da Europa. É dito pela Igreja Católica que ele foi um católico, mas isso é mentira. Durante sua vida, Patrício, ele sempre pregou contra as doutrinas católicas, a tal ponto que quando a Igreja Católica pisou na região que ele assistia, né, que ele pregava a palavra, a Igreja Católica matou mais de 100 mil pessoas nas ilhas que ele pastoreava. São Patrício não era um católico, ele era um cristão. Ele era um cristão. Mas se tratando do mensageiro desta era, o mensageiro desta era foi São Columba, né? Columba em si, ele nasceu por volta de 520 mais ou menos, 521. Ele nasceu na Irlanda. Ele nasceu numa família real, numa família muito importante, família real, família de Fergus. Columba, então, ele decide conhecer mais da palavra e também ele... Agora, perdão, irmãos, São Columba, ele ouve a voz audível de Deus. Amém. Não foi nenhum sonho, não foi nenhuma visão, não foi nem alguém que disse para ele por profecia. Ele ouviu a voz audível de Deus para que ele viesse e aceitasse a Cristo. Então, ele decide ir para um monastério, como eles chamavam, né? Ele tinha 2 mestres, ambos tinham o nome de Finian. Columba, ele começou a sentir o desejo ardente no seu coração para que ele estudasse as Escrituras. E nisso ele começou a escrever a Bíblia para si mesmo. Escrever uma cópia da palavra de Deus para si. Certa feita, Finian, um desses mestres dele, chega no local exatamente no momento em que ele estava traduzindo a palavra, escrevendo a palavra, uma cópia para si. No que Finian disse para que ele deveria dar cópia para ele, Columba disse que ele não daria, porque ele queria aquela cópia, sabe? Isso me faz pensar, irmãos, quanta determinação daquele homem se opor para que ele pudesse ter a cópia da palavra de Deus para si. Vocês estão entendendo? Ele se opõe a Finian, melhor dizendo. Finian vai até o rei daquela região, o rei daquela província, daquela cidade. E o rei, ele fica do lado de Finian, do mestre de Columba. Columba diz que ele não daria. Nisso há uma revolta. O rei, ele junta seu exército e marcha contra Columba. Columba também junta alguns homens que estavam do lado dele. E existe uma grande batalha entre Columba e o rei daquela província, daquela cidade. No que Columba, ele sai vencedor. Porém, ele sente um peso no seu coração, porque muitas pessoas morreram naquela batalha. Sabe, Columba tinha um grande amor, inclusive pelos seus próprios inimigos. Columba, ele tinha um amor pelos seus inimigos, mesmo que eles viessem para matar ele. Mas ele sentia um peso, porque ali era um pai de família que morreu. Ali eram pessoas jovens que tinham sonhos de ter uma vida, que morreram naquele campo de batalha. Então Columba, como se fosse uma penitência para a sua própria vida, ele decide viver exclusivamente para Deus, viver exclusivamente para Cristo. Nisso, então, ele sai daquele lugar e vai para uma ilha chamada Ino, né, que hoje é conhecido como Iona. E nesse lugar era uma terra estéril, não havia plantação. Inclusive, neste lugar era como se fosse cascalho, é como se fosse um lugar de pedras, um lugar rochoso, necessariamente rochoso. Columba, só pausando um pouco para falar sobre a vida de Columba, né? Algo que me chamou a atenção sobre Columba. Columba, ele era um homem de oração. Se a gente pudesse destacar algo na vida de Columba, é que ele era um homem de oração. Columba, ele passava metade do dia na igreja orando.
Essa é literalmente. A tal ponto que, como ele era conhecido como um Columcille, a vida dele era estar na casa de Deus orando, clamando a Deus, passando horas e horas de oração. A tal ponto que existem registros de que pessoas, quando passavam em frente à igreja, ou em frente à cela que ele orava, via como se fosse uma luz. Amém, glória a Deus. A luz, o Logos, saindo pela janela, enquanto ele estava orando. A luz entrando e a luz saindo, quando ele estava dentro da igreja orando, clamando a Deus. E foi nesse espírito de oração que ele, com uma mão, ele semeava no solo daquela ilha, e com a outra mão estava com as mãos levantadas, clamando a Deus, para que pudesse, aquele solo que era estéril, que era infértil, pudesse produzir árvores, pudesse produzir plantas, pudesse produzir sementes. Isso me faz me lembrar também do Jardim do Éden. Deus, ele criou as sementes, ele criou tudo o que havia, tudo, mas a Bíblia diz que não havia terra, não havia árvores ainda, porque não havia homens para que pudesse plantar as sementes naquele lugar, no Jardim do Éden. Nós imaginamos que Deus colocou Adão num jardim perfeito. Deus, ele colocou Adão num lugar que era somente terra, para que Adão pudesse plantar naquele jardim. E assim Columba chegou naquele lugar, era estéril, mas por meio da oração, aquele lugar se tornou um dos lugares mais férteis de toda a Europa. Um dos lugares mais férteis de toda aquela Europa. Inclusive, para os pagãos que viviam naquela região, aquilo foi um sinal claro de que quando o evangelho ele chega no lugar, ele chega para florescer. O evangelho ele chega para trazer a prosperidade espiritual, não a prosperidade meramente material, mas a prosperidade espiritual, para que vidas, sabe? Inclusive, estava conversando esses dias com... Sabe, não importa, estava conversando com os irmãos lá em Itapecuru, às vezes nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, inclusive nós estamos nessa campanha acerca do companheirismo. Obrigado, irmão. Nós estamos nessa campanha pelo companheirismo, e é certo que as lutas virão, que haverão problemas, mas não importa o como, nós precisamos chegar e estar nesse companheirismo. Nós precisamos estar nesse companheirismo. Não importa se você vai chegar lá o bagaço, porque Satanás ele vai fazer de tudo para que a gente caia. Ele vai fazer de tudo para que você caia. Mas não importa se você chega o bagaço. Não importa se você chega somente os ossos lá. Deus ele já provou que basta ter os ossos secos que ele pode transformar num exército. Se existe um dia para Deus restaurar, vai ser aquele dia. Se vai haver um dia para Deus restaurar vidas, para Deus batizar com o Espírito Santo, vai ser aquele dia. Se Deus pode transformar aquela ilha estéril num lugar fértil, Deus pode transformar a sua vida em uma vida de bênçãos. Columba, ele ia de uma aldeia para outra, e certa vez ele chegou num castelo, e o rei, ninguém queria receber ele naquele lugar, as portas estavam fechadas, e Columba começou a orar à porta daquele castelo. Enquanto ele estava orando, os pagãos que estavam em cima do muro, começaram a gritar, e começaram a fazer barulho, para impedir a Columba de fazer a sua oração, atrapalhar a oração de Columba. Columba, então ele começa a orar, e Deus, ele aumenta a voz de Columba tão alto naquela situação, que a voz dele ficou mais alta do que o barulho que os pagãos faziam em cima do muro. Naquela oração, as portas se abriram instantaneamente. Ele entra naquela cidade, prega o evangelho, e almas se convertem para Cristo. Quando ele está saindo daquela aldeia, Columba, o filho do chefe daquela aldeia, ele adoece. Então eles mandam cavalos ir atrás de Columba. Columba volta, ora pelo filho do chefe. Ele é curado instantaneamente. E aquilo fortalece mais ainda a fé do povo na palavra de Cristo.
Columba, ele vivia uma vida de oração. Volto a repetir, ele vivia uma vida de oração. A tal ponto, irmãos, a tal ponto que Columba, ele tinha revelações. Revelações de pessoas que nasciam, revelações de pessoas que morriam, por exemplo. Ele estava junto com alguns irmãos e dizia, olha, agora nesse momento, agora tal irmão está morrendo. Passava alguns dias, chegava a notícia de que aquele irmão, perguntaram o momento, era exatamente no momento em que Columba havia dito que havia morrido. Também ele falava, alguém está nascendo. Chegava a notícia de que fulano está nascendo alguma pessoa. Chegava a notícia de pessoas nascendo. Como também Columba, ele tinha o discernimento de quando havia emboscadas de pagãos para matar a vida dele. Ele sabia quando tinha e quando não tinha emboscadas. Isso me faz lembrar também de Eliseu. Quando ele dizia para o rei como ele deveria ir, para onde ele devia ir, para onde não devia ir. A tal ponto que o próprio rei, do outro lado, mandou mensageiros para descobrir aonde estava, quem era Eliseu, onde ele estava. E a mensagem central, né, nós falamos sobre o que mais destaca a vida de Columba é a oração. Mas a mensagem central da pregação de Columba era: tenham uma cópia da Bíblia em casa. Tenham uma cópia da Bíblia em casa, porque chegará um tempo em que vocês não terão mais uma Bíblia nas suas casas. Amém? Agora, em se tratando sobre a carta da igreja, né, que Cristo ele escreve ele ordena João escrever para a igreja, né, eu vou dar uma pausa aqui sobre a era da igreja e vamos falar sobre a carta para a gente introduzir a era, amém? Jesus Cristo ele se apresenta dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, ou o teu trabalho, né, como algumas vezes colocam, e a tua fé e a tua paciência. Primeira coisa que Jesus ele diz. Agora, Jesus Cristo ele conhecia tudo sobre aquela igreja. Ele conhecia tanto sobre a verdadeira vinha, quanto também sobre a falsa vinha. De um lado ele olhava para a vinha verdadeira, ele conhecia as obras dela. Agora lembre-se, irmãos, quando Cristo diz eu conheço, quando ele fala sobre eu conheço para esta igreja, era a mesma coisa que ele dizia para Pedro: eu conheço também você, Pedro. Porque essas obras que estavam nessa igreja, não era obra meramente da igreja, porque as obras de um cristão não começam no cristão, as obras do cristão começam em Cristo. As obras de um cristão, ela começa em Cristo, não começa no homem. Quando o homem, por exemplo, o cristão, ele diz assim: olha, eu não vou andar sem camisa no meio da rua, não é porque meramente é uma doutrina, não é uma doutrina imposta meramente, mas é algo que surge dentro do coração do homem. Quando o homem, por exemplo, diz: eu não vou andar de shorts no meio da rua. Lá, por exemplo, tem o irmão Ronilson, que esteve aqui esses tempos. Ele começou a ir para a igreja, andava de shorts, ia para o trabalho por shorts. Pouco tempo depois, eu nunca falei para ele que deveria andar de calça. Nunca falei para ele. Ele começou a ir para a igreja e de repente: irmão, eu estou sentindo vontade de parar. Eu não estou sentindo mais vontade de andar de shorts em casa. Não estou sentindo mais vontade de andar de shorts na rua. Eu coloco os shorts e me sinto mal. O que é isso? É a obra do homem? Essa obra começa dentro do coração do homem? Não é. Isso começa primeiro em Cristo. Entende, irmãos? O homem nunca vem a Cristo sozinho. Quando Jesus Cristo ele sempre cumpre, Jesus Cristo ele tem compromisso com o homem. Jesus Cristo ele tem um compromisso comigo e com você, de um encontro. Pode ser aqui ou pode ser no juízo final. Jesus Cristo ele prefere ter um encontro com o homem aqui, hoje. Ele quer ter um encontro hoje com o homem, não no juízo final, porque lá não existe misericórdia. A misericórdia de Cristo é ter um encontro com o homem aqui, hoje, no tempo presente. E neste encontro, o homem, o cristão, a cristã, ela sente o desejo de conhecer a Cristo. Ela sente o desejo de conhecer mais a Cristo. Às vezes, sabe, talvez você, aqui, eu não conheço a história de muitos irmãos aqui, talvez você estava no mundo, mas mesmo lá no mundo, você sentiu um desejo por Cristo.
Sabe quantas vezes, irmãos, eu estou andando nas ruas de lá em Itapecuru, eu vejo às vezes pessoas que não vão na igreja, mas está tocando um hino dentro de casa, está tocando um hino no rádio. No fundo, é o desejo que está dentro do coração do homem de conhecer a Cristo, de vir até Cristo. Mas entenda uma coisa, esse desejo que está dentro do coração do homem, esse desejo que está no teu coração, não começa em você. Entenda uma coisa, é Cristo iniciando o encontro com você. É Cristo iniciando o encontro com você. O desejo que o homem tem de conhecer a Deus, de viver para Deus, não começa nele. É Cristo iniciando esse encontro dentro deste coração. Cristo, ele olha para essa igreja, ele conhece essas obras que teve o início em Cristo, as obras que teve o início dentro do coração de Deus. A Bíblia diz que Paulo ele fala aos Efésios, que Deus ele preparou as obras nele, para que nós andássemos nelas. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ele continua dizendo, eu conheço também o teu amor, eu conheço o teu trabalho, eu conheço o teu serviço. O amor, quando Cristo ele olha para esta igreja, o amor está no lugar correto. O amor ele está entre obras e trabalho, entre as obras e o serviço. Não adianta meramente termos obras se nós não tivermos o amor por Cristo. O amor, Paulo ele fala o seguinte, que se não tivesse o amor, nada disso adiantaria. Ele poderia ter falado em línguas, ele poderia ter sonhos, poderia ter visões, ele poderia dar a sua vida por alguém, ele poderia dar o seu ouro para outro, o seu dinheiro para o outro, mas se ele não tivesse o amor, nada disso adiantaria. Que contraste! Enquanto lá em Éfeso esse amor estava diminuindo, aqui nesta era, Deus ele olha para esta igreja e diz, eu conheço o teu amor, eu conheço o amor que você tem. Você olha, por exemplo, para Pedro. Pedro, ele olhou, quando ele se encontrou num cenário, igreja, ele se encontrou num cenário, irmãos, que ele havia negado a Cristo. Estavam conversando ontem, eu e o irmão Júnior, na porta da igreja. Que situação foi aquela de Pedro? Pedro, ele estava num momento, que erro foi aquele de Pedro? Ele negou a Cristo olhando para os olhos de Cristo. E depois daquilo, vendo Cristo sendo crucificado, Pedro, talvez aquilo começou a martelar na mente na mente de Pedro. Como às vezes Satanás ele faz. Satanás ele traz acusações. Ele pega a verdade para te condenar. Ele não vai mentir, ele às vezes vai trazer a verdade para condenar. E aí talvez Pedro olhando, sabe, naquele sábado, após Cristo ter morrido, aquela final de tarde, de sexta-feira e o sábado. E aí Pedro começou, olha, Jesus me convidou para orar, e eu não fui orar. Jesus disse para mim orar para suportar. Olha, talvez se eu tivesse orado, nós não teríamos sido dispersos. Talvez se nós não tivéssemos sido orado, se tivesse orado com Jesus naquela madrugada, os irmãos não teriam ido para um lado, ido para o outro. Talvez diante daquele momento, eu teria dito, não, sim, eu conheço Jesus. E aquilo começou a martelar na mente de Pedro, aquilo começou a martelar no coração de Pedro, e Satanás ele foi incisivo naquilo que poderia machucar o coração de Pedro. E Pedro estava largado, havia abandonado tudo, a tal ponto que quando, sabe, a própria consciência largou Pedro. Você consegue imaginar essa situação? Pedro estava num barco, nuzinho, sem nada, sabe, a própria consciência havia abandonado Pedro, a sanidade havia deixado Pedro, estava sem nada naquele barco, todo mundo pescando e Pedro sem nada, largado, sabe, talvez os discípulos olhou para Pedro e vamos Pedro, vamos andar com Pedro, rapaz, eu não vou não vamos Pedro, a situação está difícil, nós vamos pescar, vamos,
vamos tentar aliviar a mente um pouco. Foram pescar, Pedro, sabe, largado na polpa do barco. Até porque foi ele o primeiro a ver, porque os demais estavam olhando para a água. Pedro estava largado lá na polpa do barco, sabe, sem vontade de fazer nada, sem vontade de pescar, sem vontade de pegar no remo, sem vontade de, sabe, largado lá. Aquele erro e as acusações de Satanás na mente de Pedro deixou ele largado, sem sanidade. Os demais tudo olhando para a água, talvez conversando entre si. Pedro largado. De repente ele olha, ele vê um homem lá na frente. Quando ele ouve a voz de Jesus, ele salta daquele barco, corre para lá. Agora preste atenção nisso. Quando Jesus ele conversa com Pedro, Jesus ele começa a fazer uma série de perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, ele diz, Senhor, eu te amo. E aquilo foi uma resposta pronta. Jesus, então, ele repergunta novamente, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele fica calado. De repente, Jesus, ele pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, então, ele começa a chorar. Porque sim, ele havia errado. Ele havia falhado. Ele havia cometido vários e vários erros. Mas no fundo ele ainda amava Jesus. No fundo ele ainda amava a Cristo. Agora preste atenção. Jesus ele fala para esta igreja que ele conhecia o amor. Foi o amor que trouxe Pedro de volta. Pedro ele talvez pensava que não tinha mais jeito. Mas quando ele olhou para dentro de si, e Jesus, aquelas perguntas de Cristo foi como uma introspecção. Foi Pedro fazendo um autoexame dentro do seu coração. Ele havia errado. Ele estava largado. Ele se sentia um lixo. Mas no fundo ele amava ainda Cristo. Lá dentro ele ainda amava a Cristo. E aí Jesus ele podia dizer, agora confirma os teus irmãos. Agora vai lá, agora Pedro, chegou a hora de você ficar em Jerusalém. E esperar a promessa do alto para que você possa confirmar os teus irmãos. O que foi que fez Pedro voltar? Foi o amor que ele tinha por Cristo. Aquele mesmo homem largado lá, aquele mesmo homem sem sentido de vida, ele estava lá no dia de Pentecostes, e lá em Pentecostes, ele podia testificar de Cristo. Santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Santo é o Senhor, louvado seja teu nome, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Jesus. Agora, o que é o amor de Cristo, irmãos? Jesus disse ainda mais, olha, e sereis conhecidos como meus discípulos, através do amor. Através do amor. Glória a Deus, aleluia. O amor de Deus nas nossas vidas, o amor de Deus na tua vida. Glória a Deus. Assim, ainda sobre o amor, em João capítulo 3, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos ele não entende o que é o novo nascimento. Nicodemos ele não entende o que é nascer de novo. Era um mestre de Israel, mas não entendia. Jesus ele então explica de uma maneira bem simples o que é o novo nascimento. Ele fala sobre a sua morte, e então ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O novo nascimento, ele começa no amor de Deus na sua vida.
É quando o amor de Deus ele desce para dentro do teu coração. Quando o amor de Deus ele desce para dentro, do mais profundo da tua alma. Ali é o novo nascimento. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Jesus ele continua dizendo agora: eu conheço agora também a tua fé e a tua paciência. Diferente de outra era, Jesus não está falando que eles tinham a fé de Cristo, ou seja, ainda retens a minha fé. Não, agora Jesus está falando sobre a fé do povo, a fé da igreja. Ele olha para aquela igreja, o que é isso? A fé da igreja é a fidelidade que a igreja tinha no meio das tribulações. A era de Tiatira também é conhecida como a era das trevas. Era uma era escura, uma era negra, uma era em que o pecado, que a idolatria reinou. Mas a verdadeira vinha, ela se manteve fiel no meio daquelas dificuldades. No meio daquela escuridão, aquela igreja ainda se mantinha fiel a Cristo. Aquela verdadeira vinha, havia perseguições, havia mortes, mas eles ainda mantinham sua fé, a sua fidelidade a Cristo. E não somente isso, porque não existe paciência sem a fidelidade. Porque, muito pelo contrário, a fidelidade, a fé em Cristo, ela produz a paciência. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Tiago ainda diz: tenha a vossa paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos em toda a sua obra, em toda a sua vida. Tiago ainda Tiago ainda prega para que a gente possa fazer um autoexame na nossa vida. Se você tem falta de algo, se você olha para você e você vê falta de alguma coisa, peça para Deus, porque Ele dá a todos. Ele dá a todos. Não peça com dúvidas, peça com fé. Aquela igreja, irmãos, esta era a verdadeira vinha. Tinha lutas, problemas, mas em tudo aquilo eles eram pacientes. Eles não tinham aquela situação de dizer: olha, poderia ser diferente, olha, poderia ser de outra maneira. Não. Eles olhavam para aquelas dificuldades, para aqueles problemas. Eles não perguntavam por que Deus havia abandonado eles. Eles não perguntavam por que Deus havia deixado eles, porque Deus não havia deixado eles. Deus não havia abandonado aquela igreja. Deus não havia abandonado aqueles cristãos que eram mortos naquelas arenas, ou às feras, ou aos leões. Não. Deus ainda estava com eles. Cristo estava no meio da igreja ainda. O Espírito de Cristo estava no meio deles. As lutas eram grandes, mas eles ainda se mantinham fiéis. Eles ainda se mantinham fiéis a Cristo, se mantinham fiéis à palavra de Cristo. E Jesus, Ele ainda diz mais: e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As últimas obras são mais do que as primeiras. Irmãos, enquanto na era de Éfeso, à medida que o tempo ia passando, à medida que os anos iam passando, o amor ia diminuindo. Nesta era, à medida que os anos iam passando, à medida que as trevas se tornavam cada vez maiores, aquele povo se mantinha cada vez mais fervorosos. Eles oravam mais, eles buscavam mais a Deus. Às vezes parece, irmãos, que as lutas aumentam e parece que o povo deixa de orar. Os problemas aumentam e o povo diz: por que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Aquele povo não. As trevas aumentavam, mas eles oravam mais ainda a Deus. Eles buscavam mais ainda a Cristo. Sabe, as lutas aumentavam, mas eles se enchiam mais e mais do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos,
nada vai nos ajudar a vencer as lutas, a não ser Cristo, a não ser buscar mais a Cristo. Se não buscarmos mais a Cristo, nós falharemos, nós vamos cair. A única coisa que vai nos manter de pé é buscar mais a Cristo, é buscar mais a Deus, é buscar mais ainda o poder do alto. Lutas, olha só, existem lutas, existem problemas. Talvez com o seu talento, talvez com a sua sabedoria, você vai conseguir discernir. Mas existem lutas e dificuldades, irmãos, que propositalmente estão acima das nossas capacidades. Existem lutas e problemas que propositalmente estão acima das nossas forças. Paulo, inclusive, diz, ele dá o escape para que possamos suportar. Glória a Deus. A questão é, nós olhamos para esse escape, estamos olhando na direção desse escape. Olha só para os dias de Noé. Deus deu uma palavra para eles, Deus deu 3 sinais para eles. Primeiro era a mensagem que Noé pregava. Você imagina, irmãos, eu estava meditando sobre esses dias de Noé. Noé era o único pregador em todo o mundo. Você consegue imaginar numa situação dessa? O único pregador da justiça naqueles dias. O único. Deus deu 3 sinais para eles. Primeiro, Deus deu a mensagem de Noé. Deus deu a vida de Noé. E Deus deu os sinais da natureza. Deus deu. Noé pregava. Noé deixou tudo e começou a construir uma arca. Aquilo era um sinal. Aquilo era um sinal. A vida de Noé. Muitas pessoas imaginavam que ele era um louco. Mas aquilo era Deus dando escape para quem desejasse crer na palavra. Aquilo era Deus dando um escape. Deus, Ele nunca traz um juízo sem antes dar um escape. Deus, Ele sempre dá uma saída em meio à tribulação. Deus, Ele sempre dá um escape. O escape para aquela civilização era a arca de Noé. Era o povo ouvir a palavra e entrar naquela arca. Quem entrou naquela arca foi salvo por Deus. As mesmas águas do dilúvio que condenou aquela civilização, foi as mesmas águas que salvaram Noé. A questão não era ter um barco. Eles podiam ter um barco, eles podiam ter uma arca, mas era aquela arca. Não é você pertencer a uma religião, não é você pertencer a uma igreja, é você estar na palavra de Deus. Esse é o maior ensinamento das eras da igreja, é sempre estar com a palavra. É sempre estar com a palavra de Deus. Do outro lado estava a falsa vinha. Jesus, inclusive, fala sobre isso. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Melhor dizendo, mas tenho contra ti o tolerares Jezabel. Não é meramente Jezabel, é o tolerar, a Bíblia diz. Eles tinham uma tolerância com o pecado. Eles tinham uma tolerância com o erro. Eles tinham uma tolerância com as doutrinas erradas. E Jesus condenou a tolerância que eles tinham contra aquilo. E depois ele condena Jezabel. Mas primeiro ele condena a tolerância contra o pecado. A tolerância contra o erro. E então ele olha para Jezabel e fala o seguinte: olha, a mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Nesse tempo, irmãos, houve o reinado da pornocracia. O que foi isso? Uma série de papas uma série de papas que tinham meretrizes, colocaram várias e várias mulheres dentro da igreja, dentro do grupo dele, da igreja.
seus filhos, e junto com aquelas mulheres, eles tinham filhos bastardos. O que é um filho bastardo? O filho bastardo é aquele que nasce fora do casamento, né? Ou, por exemplo, tem o homem, a mulher é casada e de repente ela tem um caso com outro homem e tem um filho com aquele outro homem. Isso é um filho bastardo. Então, os papas, eles tinham um relacionamento com outras mulheres, inclusive alguns deles foram mortos na cama, enquanto o marido chega e encontra a mulher junto com o papa, e ele mata o marido e mata, se não me engano, mata a esposa também, naquele ato. Papas que tinham relacionamento com outras mulheres, esses filhos bastardos eram colocados dentro da igreja, inclusive muitos papas nesse tempo eram filhos bastardos, filhos fora do casamento, filhos ilegítimos, fora do matrimônio. Isso é conhecido como a era da pornocracia. Uma série de papas que viviam desse tipo de vida. Como também, nesse mesmo período, voltando à mensagem que Columba pregou no início da era tenha uma cópia da Bíblia. Por volta de 1200, a igreja ela proíbe a Bíblia. Qualquer membro da igreja não deveria, era proibido ter uma Bíblia, a não ser a casta sacerdotal ou a parte da eclesiástica, né? Era proibido ter uma cópia da Bíblia em casa. Nesse mesmo tempo surge, por exemplo, os valdenses que foram uma oposição a essa ordem, que também surgiram por volta de 1100, 1150, né, através de Pedro Valdo, que era um mercador que abandona sua vida de comércio e passa a viver uma vida de evangelização, pregando a palavra, e ele forma um grupo chamado os valdenses, que eles tinham Bíblias, as cópias da Bíblia consigo. Eles tinham uma mentalidade que todo homem era um pregador por natureza, que deveria pregar o evangelho, dentre outras coisas. Por volta de 1250, 1300, a igreja torna eles heréticos, que era um grupo que veio que foi uma oposição à ideia de proibição da Bíblia, literalmente, no mesmo tempo. Nesse mesmo tempo, a igreja ela institui a substituição. O que foi isso? A igreja começou a trazer doutrinas substitutas, por exemplo, o Papa no lugar de Cristo. Ele começou a ser chamado de vigário. Vigário na tradução significa no lugar de. Vigário de Cristo no lugar de Cristo. O Papa, naquele tempo, ele ganhou o poder e autoridade pela igreja para ter a mesma autoridade que Cristo, ou seja, Deus no céu, o Papa na terra. Esse é um ditado, por exemplo, que tem até hoje, que começou lá nesse tempo. Então, ou seja, o Papa ele podia trazer doutrinas, ele podia outorgar doutrinas, ele podia perdoar os pecados segundo a crença da igreja naquele tempo e que persiste até o tempo de dias de hoje. O Papa ele tinha essa autoridade. O Papa ainda, a igreja nesse mesmo período, nós falamos sobre falamos sobre a estrela da manhã. Nesse mesmo período, a igreja, na verdade começou isso perdão irmãos, começou em Pérgamo. A igreja ela começa a trazer utensílios, não sei o que são utensílios, práticas e doutrinas pagãos para dentro da igreja, inclusive quando se trata de Maria, o Pai e Jesus, Apolo, Vênus e Zeus. Nesse quesito, por exemplo, eles começam a colocar Jesus como a auréola de sol atrás dele, que era um símbolo pagão de Apolo. Cristo, eles colocam Apolo no lugar de Cristo, uma substituição. Tanto Apolo no lugar de Cristo, nós lembramos no estudo passado, que Nimrod, ele tinha o desejo de ter uma religião sobre todo mundo e colocar o seu nome no lugar em todo mundo, espalhar o seu nome, e isso ele conseguiu. A igreja introduziu isso no meio da a falsa vinha introduziu isso no meio da igreja. Cristo ele foi tirado e colocado Apolo no lugar. Até hoje você olha as imagens e está lá Jesus com o sol atrás, aquilo é Apolo. Isso é Apolo. E Maria segurando Jesus, que é Vênus.
Ainda assim, a igreja ela começou a introduzir a substituição, a doutrina de que o Papa ele é o mediador. Agora, eles substituíram. Já não era mais Cristo o mediador entre Deus e os homens. Agora era o Papa entre Cristo e os homens. Agora o Papa ele estava no meio. Então qualquer coisa que você tinha que fazer, você tinha que levar até o Papa. Você tinha que conversar até a igreja e os representantes dele. Uma substituição. Aquilo que Cristo havia feito na cruz do Calvário, que era o véu sendo rasgado para que o pecador, para que o adorador pudesse para ter livre acesso até o Pai através da sua adoração, através da oração. Agora a igreja estava tirando isso do povo, tirando a palavra, tirando a Bíblia, tirando o acesso até Deus. E por final, a igreja ela tinha a palavra final em tudo. Isso é, sabe, até hoje isso diz. Você vai conversar com alguém da palavra, eles vão dizer, a igreja tem a palavra final. A igreja tem a palavra final. Neste mesmo período, o quarto selo é aberto. E o quarto selo, ele ganha um nome. E nesse nome é a morte. E ele diz que ele tem seguidores. Enquanto nas outras, né, este mesmo espírito, em outros cavaleiros, ele ganha uma coroa, ganha um arco, ele ganha uma espada, ele tem uma balança. Nesta ele tem um seguidor, que é o inferno, que é o Hades, que é o lugar dos mortos. Ou seja, era a morte trazendo consigo a sua bagagem para colocar aqueles que ela mataria pelo caminho. E nisso, ela tinha a sua maneira de matar, que era pela espada, pela fome, pela mortandade e pelas feras. Acerca disso, por exemplo, a igreja matou pela espada. A igreja, nesse período, ela matou pela espada cristãos, não cristãos, qualquer um que se opôsse às suas doutrinas. Quando eu digo que a igreja tinha a palavra final, era o seguinte: se você não crê no que nós cremos, nós vamos te matar. Era isso que acontecia. Também houve mortes pela fome. Se houve um tempo em que a fome se alastrou pela Europa, foi nesse período dessa era. Entre 540, eu nem citei isso no início, né, irmãos? 540 depois de Cristo até 1520 depois de Cristo. A fome se alastrou, mortandade nesse tempo, varíola, peste negra, e várias outras doenças, se alastrou e matou várias e várias pessoas na Europa. Foi um período de morte, e outra coisa, feras. Isso também pode significar tanto espiritual quanto natural. A aplicação natural seria que as feras invadiam, matavam pessoas nas cidades, como também os homens se tornaram bestas feras. A falsa vinha se tornou uma besta fera, matando pessoas. Nós falamos isso na igreja na era passada. Às vezes se trata tanto sobre nazismo, sobre tantas coisas, mas se houve uma instituição que matou mais pessoas no mundo, foi a Igreja Católica. E o Papa, eu creio que foi o Papa anterior, pediu perdão, mas o perdão não vai apagar aquilo que ela fez, porque Jesus disse que ela estava com uma taça cheia do vinho que era o sangue dos mortos cristãos, dos cristãos que foram mortos nas arenas, dos cristãos que lutaram para estar com a palavra, mas ela matou aqueles que escolheram a palavra, aqueles que estavam do lado de Cristo, ela os matou. Ela os matou em cada um dos períodos, em cada ano, em cada oportunidade que ela tinha, ela matava. E você olha que Jesus, ele compara esta igreja com quem? Com Jezabel. Jezabel não era, se tratando daquele período, né? Jezabel não era uma judia, não era uma israelita, não era uma hebreia. E Jezabel, ela era uma pagã, adoradora de ídolos. Agora eu quero que vocês adivinhem. Ela era adoradora de quem? Vocês vão falar Baal, mas eu quero uma outra resposta. Quem sabe me dizer? Astarte. Astarte, quem mais? Começa com B. Baal, Deus Sol. Baal, exatamente. Quem é Baal? Deus Sol, Apolo. Quem é Astarte? Vênus. Isso foi através do quê? De um casamento político.
O que mesmo aconteceu na era passada, um casamento entre a igreja e o Estado, que nesta era a igreja começa a usar o Estado para matar. Outra coisa que acontece nesse mesmo... Depois nós voltamos nisso, irmãos. Mas Jezabel, ela se casa com Acabe, e aquilo foi um casamento político. E talvez Acabe podia dizer, não, nós somos irmãos. Nós adoramos, nós podemos conciliar a nossa fé. Nós podemos conciliar isso. Mas a realidade foi que eles não podiam conciliar. Porque quando Jezabel entrou, ela trouxe todos os seus ídolos, trouxe o seu paganismo para dentro de Israel. Israel já tinha tido uma experiência, por exemplo, de adorar o bezerro de ouro, mas nunca de viver uma idolatria tão intensa como eles viveram a partir daquilo. Quando Jezabel entrou, ela se casou com Acabe, ela trouxe toda a sua idolatria através da política, e ela usou os soldados de Israel para matar os profetas de Israel. Ela usou os soldados, usou os filhos de Israel para matar os profetas. 7.000 homens de Deus foram mortos naquele período. Elias viu aquilo e pensou, eu fiquei só. Senhor, não tem mais ninguém. Matou homens e mais homens. Perdão, eu disse que foi 7.000, não foi? Acho que 7.000 foi os que sobraram, foi isso? Foi, né? Mas ela matou, a Bíblia diz que, perdão irmãos, mas ela matou tanto que ele disse, eu fiquei só, não tem mais ninguém comigo. Eu quero que vocês se coloquem no lugar de Elias. Elias conhecia como um profeta e um mensageiro naquela era, naquele período, ele conhecia outros que adoravam a Cristo, o único Deus, adoravam o único Deus de Israel. Mas de repente ele começou a ouvir notícias. Olha, o irmão fulano de tal morreu. O irmão, o sacerdote. Quando ele começou a ver tantas mortes, sabe, imagina, você num lugar e fala assim, Senhor, parece que só fiquei eu. Só ficou eu, Senhor. Foi exatamente o que Jezabel fez. Jezabel usou aquilo que ela tinha para matar os adoradores. Isso foi o que a igreja fez. Ela usou o que ela tinha para matar os adoradores. Ela trouxe o paganismo, assim como a Jezabel trouxe o paganismo para dentro de Israel, a igreja católica, a falsa vinha, ela trouxe o paganismo para dentro da igreja. Se hoje, por exemplo, aqui no Maranhão, a gente tem o festejo de santo isso, santo aquilo outro. Se existe o dia disso, dia daquilo, se existe a padroeira disso, a padroeira daquilo, a padroeira do Brasil é parecida. Cada cidade aqui no Brasil tem um padroeiro. São Paulo tem um padroeiro, Rio de Janeiro tem um padroeiro, Itapecuru tem um padroeiro, Vargem Grande tem um padroeiro, Londrina tem um padroeiro, São Luís tem um padroeiro. O que foi isso? O paganismo disfarçado de cristianismo. É verdade. O paganismo disfarçado de cristianismo. E Cristo, ele continua dizendo, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E que tempo, irmãos? Mais quase 1000 anos que Deus deu para esta era da igreja. Quase 1000 anos. Talvez se juntasse as outras eras, não daria o que esta era deu. Em questão de tempo, quero dizer. Se juntar as outras eras, talvez não deu mesmo o que esta era deu. Quase 1000 anos Deus deu de oportunidade para esta era. Dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Arrependimento, irmãos, vou dizer, o arrependimento não é algo que você pede desculpa.
Às vezes a pessoa é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou me arrepender, se arrependeu, no dia seguinte esquece do que aconteceu. O arrependimento, ele é um peso no coração. Quando eu digo um peso, é aquele desejo, irmãos, é algo que acontece dentro do seu coração para uma mudança. Não existe vida com Cristo sem arrependimento. Não existe vida com Cristo sem as lágrimas. Não existe vida com Cristo, irmãos, sem uma verdadeira conversão, sem uma verdadeira mudança. Pode chegar em público e dizer, nós pedimos perdão pelo que aconteceu. Isso não é arrependimento. O arrependimento é um retorno aos princípios cristãos. Pode ser o Papa que for que dizer, nós pedimos perdão. Isso não tem nada a ver. Um cristão que volta e diz, Senhor, me perdoa pelos meus pecados e vive no pecado, não existe arrependimento. O arrependimento, ele traz frutos. O arrependimento, ele traz uma vida transformada. Ele traz um novo nascimento. O que não aconteceu nessa situação. E Jesus, ele traz o juízo. Eis que eu porei sobre a cama, sobre os que adulteram com ela, virá uma grande tribulação, se não se arrependerem com ela. E ferirei de mortes a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ela podia dizer que nós servimos a Cristo, mas Jesus estava olhando para dentro do coração dela. Lá nas bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração. Quando Jesus fala sobre os limpos de coração, não é necessariamente você não cometer erros. Quando Jesus fala sobre os pureza de coração, ele está falando sobre as intenções. Sobre as intenções. Você pode fazer algo para Deus e a sua intenção estar errada. Você pode, por exemplo, louvar a Deus para mostrar a técnica da sua voz, para mostrar o tom da sua voz. Mas, e se a sua intenção for meramente a técnica, se a sua intenção for meramente a sua voz, você tem um coração sujo. Um coração limpo é quando você faz algo para Deus com o objetivo de agradar a Deus, com o objetivo de engrandecer a Deus, de demonstrar através dos seus lábios o quanto você o ama, que você o adora, que você deseja engrandecê-lo e engrandece a Ele com a sua boca. Como a Bíblia diz, sacrifício de louvor. Sacrifícios de louvor. Jesus ainda fala sobre aqueles que adulteram com ela. Nesse mesmo período, entre a transição entre Pérgamo e Tiatira, o Império Romano ele se divide entre o Ocidente e o Oriente. Nesse mesmo período, o Império Romano, um deles ele cai, foi o Oriental, e ficou o Ocidente. Ele resistiu até 1400. Quando então ele caiu, nesse mesmo tempo, né, quem são os que adulteram com a mulher, com essa Jezabel, com esta igreja? Foram as nações que conquistaram o Império Romano. Durante um bom tempo, a igreja estava presente em Portugal, a igreja estava presente na Espanha. As maiores inquisições, no final desta era, aconteceram na Espanha e em Portugal. Eu poderia entrar em mais detalhes sobre isso, mas eu não vou entrar, irmãos, por conta do tempo. Mas as maiores inquisições estavam lá, né, nessa região. Mas por quê? Porque esses reis, esses foram que adulteraram com ela. E você pode ver como que está a Europa hoje. Como que está a situação hoje no mundo, lá na Europa. E aí ele diz, e ferirei de morte os seus filhos. Quem são os filhos? São as igrejas que seguem o mesmo padrão da igreja mãe. A Bíblia ensina um único batismo. Só existe um batismo, disse Paulo. A igreja mãe, ela perverteu tudo isso. Quem são as filhas? Aquelas que mesmo batizam com o mesmo batismo da mãe. Em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo.
Quando a igreja mãe transformou a verdade em um paganismo chamado Trindade, as filhas são aquelas que seguem a mesma doutrina da mãe, criando na mesma trindade que a mãe gerou. Quando a mãe trouxe os utensílios religiosos, as filhas produzem os mesmos utensílios religiosos que a mãe fez. O que é isso? É prostituta, filha de prostituta. É a meretriz e as suas filhas. Agora, irmão, ainda terminando, só para fechar isso aqui. Para fechar isso, né? Detalhe, Jesus ele volta a falar sobre a verdadeira vinha. E aqui, irmãos, tem uma coisa muito preciosa. Uma coisa muito preciosa. Quando eu estava estudando para pregar em Itapecuru, eu vi isso aqui e achei muito maravilhoso. Olha só. Mas eu vos digo a vós e aos restantes. Quem são esses? Os remanescentes. Aqueles que persistiram. Aqueles que, ao final desta era, ele estava olhando para o início. A todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Vou primeiro focar nas profundezas de Satanás. O que é as profundezas de Satanás? É o oposto da profundeza de Deus. Quando você entra na presença de Deus e você vive uma vida de amor, de santidade, de pureza, de retidão, você está entrando nas profundezas de Deus. As profundezas de Satanás é completo oposto. Mas a verdadeira vinha não conheceu as profundezas de Satanás, do erro, do pecado, da maldade. Eles não conheceram. Mas aí Jesus ele diz o seguinte: olha, quem foi que chamou isso aqui de profundeza de Satanás? Quem foi que chamou isso? Vocês sabem dizer? Foi a verdadeira vinha. Aí nisso a gente pensa que quem disse que chamou isso aqui de profundeza de Satanás foi Jesus. Mas Jesus não disse. Jesus diz: olha, não conheceram como dizem. Aquela verdadeira vinha, ela estava tão fervorosa, ela estava tão dedicada nas coisas de Deus, que ela olhou para aquilo e disse: isso aqui é uma profundeza de Satanás. E Jesus ele concorda com a igreja, dizendo: isso realmente é a profundeza de Satanás. Como vocês dizem, isso é a profundeza de Satanás. Esta igreja, ela identificou o erro, ela identificou o pecado, ela identificou as doutrinas erradas, embora ela não foi militante contra o nicolaísmo, porque ela não tinha condição para isso, mas ela identificou o erro, e ela persistiu, olhou para aquilo e condenou aquilo. Ela condenou as profundezas de Satanás. E Jesus, por conta disso, Jesus disse: eu não vos colocarei uma outra carga. Mas eles não podiam ir além. Mas Jesus disse: mas retendes, tendes, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, persistir, lutar, eu lhe darei poder sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, e será quebradas como vasos de oleiro. Foi exatamente o que aconteceu com o Império Romano no final desta era. Foi quebrado, era um único império, e foi quebrado entre França, Alemanha, Portugal, Espanha e assim por diante, Itália, Mônaco e aí por diante, Suíça. E como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Agora Jesus está falando que ele daria para esta igreja a estrela da manhã. Nós falamos sobre isso no início, né? Que a estrela da manhã representava também o que trazia em contraste a Apolo, que se dizia ser o sol. Mas Jesus estava falando sobre algo maior aqui ainda. Jesus estava falando sobre esta estrela da manhã, porque o que acontece? A estrela da manhã antecede o quê? O que a estrela da manhã antecede? O dia, a luz, o sol. Jesus, ele estava falando o seguinte: olha, vocês vão ter uma estrela da manhã. Por isso que Jesus fala, no final da era, as últimas obras são maiores do que as primeiras. Porque na última era, no final dessa era, Jesus estava entregando a estrela da manhã para eles.
como sinal da reforma que viria na próxima era da igreja. A igreja saindo, a verdadeira vinha saindo no meio daquela escuridão, ou seja, aquela era uma era de trevas, aquela era uma era de escuridão. Jesus estava trazendo a luz, a estrela da manhã para brilhar, como um sinal do que estaria vindo na próxima era. E nesta mesma era da igreja, no final desta era, por exemplo, em 1300, Deus estava levantando vários homens. Nos últimos 200 anos dessa era, Deus estava levantando vários homens, entre eles John Wycliffe, um homem, um pregador, que começou a traduzir a Bíblia para o inglês. E ele começou a traduzir a Bíblia. E John Wycliffe, agora preste atenção nisso, irmãos. John Wycliffe foi tão marcante naquele período, nesses anos finais da sua vida, que quando ele foi morto por volta de 1280, se não me engano. Em 1350, sei que foi 50 anos depois, a Igreja Católica ela tira o cadáver dele, porque o povo ainda tinha as memórias de John Wycliffe. Tira o cadáver dele e coloca fogo em praça pública para condenar John Wycliffe. Mas aí quero trazer para vocês algo. A vida de John Wycliffe foi tão impactante que o povo pegava a Bíblia, ele começou a traduzir, pegava a Bíblia para ler e falava, não, John Wycliffe traduziu, vamos fazer isso também. E aquilo foi incendiando um, incendiando o outro, e a Igreja Católica tentando apagar aquela chama. De repente Deus estava levantando John Hus, trazendo também na França alguém para traduzir, trazendo entre os suíços, trazendo um e o outro, até que Deus por fim levanta Lutero para trazer a tradução final para todo mundo. Nessa final da era, o povo estava voltando ao que o mensageiro pregou no início, que era, tem uma cópia da Bíblia em casa. O povo estava traduzindo a palavra, a luz, a estrela da manhã estava resplandecendo sobre o povo. Eles não podiam imprimir ainda coisas que viriam na próxima era. Mas é aquilo, irmãos, é como a palavra do Senhor diz: a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando até chegar a dia perfeito. Aleluia, irmãos. Vamos nos pôr de pé? Soberano Deus e Pai Celestial, Senhor, mais uma era, Pai amado, que estudamos, mais uma era, Pai amado, com gloriosos ensinamentos para as nossas vidas, Senhor. Soberano Deus, te pedimos, assim como o Senhor, Pai amado, resplandeceu a tua luz sobre aquela era, no final daquela era, eram trevas, mas o povo buscou a luz. A povo que estava sentado sobre as trevas, a luz raiou. Te pedimos, ó Deus, venha brilhar sobre nossas vidas a mesma luz do Evangelho, ó Pai. Não a luz que brilhou lá, mas a luz dos Pentecostes, Senhor. Traga sobre nós, ó Pai amado, a luz da Tua Palavra, Senhor. E resplandeça sobre nós, meu Deus. Te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus.